Jesus no Lar, Neio Lúcio, 24. Os sinais da renovação. A renovação começa dentro de nós, né? Diante da assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo, convincente, né? Convencer alguém a mudar de ideia, tomar uma decisão ou adotar um comportamento utilizando argumentos e apelos lógicos ou emocionais, não apenas concordar, mas agir de acordo com essa ideia. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama. Por quê? Né? A verdadeira grandeza não reside na imposição pela força bruta ou na falta de empatia, mas na capacidade de construir, compreender, acolher. Ações baseadas em empatia geram boas energias, enquanto a força bruta traz desarmonia, né? O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a crueldade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extensão do mal nos círculos da própria natureza. No meu dia a dia, eu gasto mais tempo lutando contra meus vícios ou eu gasto mais tempo guerreando contra os outros? Qual é a forma que eu falo com os outros? Porque muitas vezes eu machuco as pessoas pelo modo como eu me dirijo a elas. Às vezes, uma grande guerra inicia com um pequeno conflito. Eu tomo cuidado antes de emitir uma opinião. Eu respeito o modo como o outro enxerga as coisas, né? É sobre isso que ele está falando, dessa guerra, né? O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos seus próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. Quantas pessoas a gente conhece, né, que são admiradas por seus discursos, mas na vida essa pessoa não é coerente com o que fala. Muitas vezes a pessoa, mesmo sabendo que está errada, consegue convencer uma multidão de que aquele errado é o certo. As pessoas têm essa capacidade de convencer uma multidão de algo fácil porque tem forte poder de retórica, mas intenções egoístas, e atraem espíritos da mesma vibração. Eles manipulam as massas que, por imaturidade ou necessidade de provações coletivas, essas massas aceitam a ilusão. Podemos usar como exemplo, hoje em dia está muito em voga, né? Os influencers, os políticos, os empreendedores que desejam fazer algo lucrativo para eles, mas que esse empreendimento vai prejudicar muita gente. E eles convencem na maior facilidade. Quem não tem um parâmetro de comparação não consegue perceber que está sendo enganado. Quem não tem Jesus no coração se deixa levar pelo convite do vício, das drogas, da porta estreita. Desculpa. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos
que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra. Mas aquele que acumular mais incessantemente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Infelizmente, nossa sociedade dá menos valor aos que realmente deveria ter mais gratidão. Deveria dar amor, o maior valor, né, às mães, aos homens honestos, trabalhadores, enfim. Em nossa sociedade, que voz têm os idosos, as crianças, as mulheres, os doentes? Quanto ainda temos a nos modificar? Estamos vivendo uma inversão de valores. Respeitamos os intelectuais e desrespeitamos os humildes de coração. O mais respeitável não será o distribuidor de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando a sua alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. A verdadeira elevação moral, ela não está no isolamento ou no orgulho, mas sim na vivência prática do amor, descendo até os que sofrem para auxiliá-los, a exemplo dos ensinamentos de Jesus. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aqueles que se mergulham no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Aquele que vai onde estão os viciados, os ignorantes, os criminosos, os doentes do corpo, aqueles que já perderam a identidade, ou seja, nem sabem quem são, né? E sem medo de se contaminar, estende as mãos em ajuda. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Distribuir aquilo que a gente já aprendeu. Não colocar a lâmpada debaixo do alqueire, como a gente já ouviu também, né? O ensinamento, ele não tem sentido se eu guardo, se eu detenho. Eu devo ajudar o maior número de pessoas com aquilo que eu aprendi, né? Eu devo ser uma luz na escuridão de outros. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nesta época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porque estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome
e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos vencedores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do reino divino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa e lá fora, na trepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Neilos termina, né, essa lição para nós e nós temos assim muito a nos perguntar nessa lição, né? Existe em mim algum sinal de renovação? Eu desejo fazer o bem, o meu desejo, né, de fazer o bem, ele surge assim de modo espontâneo, sem esperar reconhecimento, recompensa. Eu enxergo os obstáculos como oportunidades de aprendizado, de evolução, ou eu me revolto, me melindro, me vitimizo diante das dificuldades. Eu ainda tenho reações impulsivas ou explosivas, ou eu consigo refletir. Eu continuo a manter mágoas antigas. Valorizo mais os bens materiais ou procuro cultivar bons sentimentos. E por aí afora, né, eu tenho muitas perguntas para me fazer. Eu acho que um pouquinho de cada vez a gente vai percebendo, né, melhoras e vai, né, em busca dessa renovação. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.